Fala galera, tudo bem por aí? Professor Igor Russi aqui. Quero falar um pouquinho para vocês hoje do nosso princípio básico do meio aquático, tá? Vou trazer para vocês aqui a nossa terminologia, né? Quando surgiu o meio líquido e meio aquático. Meio líquido é um termo um pouco mais antigo. Embora lá na década de 80, 90 surgiu um dicionário da educação física trocando o termo meio líquido para o meio aquático, né? Mas esse dicionário não sei por que não vingou muito bem. E hoje a gente encontra na literatura tanto meio líquido como meio aquático. Então, dependendo da pesquisa, dependendo do conceito ali do profissional, ele vai usar o meio líquido ou o meio aquático. Mas os dois são referências aos lugares que são praticados natação, né? Atividades aquáticas. Mas, na minha opinião, né, o meio aquático faz muito mais sentido a gente usar esse tipo de terminologia, que é realmente o meio que a gente consegue nadar. Ninguém vai nadar numa piscina com álcool, por exemplo, né? E ele é líquido, mas não é nadável, certo? Ainda sobre os princípios básicos aí do meio aquático, eu vou trazer para vocês os três princípios que eu considero essencial para a gente entender a filosofia da natação, né? Então, antes de entrar em braçada, pernada, posição do corpo, técnica, força, equipamentos de treino, eu acho legal a gente entender o meio que a gente está entrando, ou já entrou, né? Eu vou falar para vocês hoje um pouquinho sobre densidade, sobre pressão hidrostática e o princípio de Arquimedes. Essas três leis básicas, aí, na minha opinião, são essenciais para a gente conseguir entender melhor como que funciona a água. Como que a gente consegue ter uma boa flutuação, ter um bom deslocamento, ter uma boa posição do corpo, né? Tudo isso a gente precisa ser pensado, analisado e estudado quando a gente vai usar isso com os nossos alunos, atletas, ou para você mesmo que veio aqui buscar conhecimento para melhorar a sua natação. Então, vou falar um pouquinho sobre a densidade, né? A densidade é a relação que existe entre a massa e o volume. A densidade da água, ela é igual a 1. E a massa magra, órgãos, músculos, ossos, tem a densidade de 1,1. Enquanto a massa gorda, ela tem uma densidade menor, ela tem uma densidade de 0,90. Ou seja, né, quem que vai flutuar mais ali? Quem que vai ter mais habilidade aquática nesse início? Né? Aquela pessoa que está um pouquinho sedentária, está sobrepeso, né, está com uma gordurinha sobrando ali. Esse aí vai ter mais chance de flutuar do que aquela pessoa que vai procurar aprender a natação e está em forma, né? Tem mais músculo, o músculo é mais pesado. Então, vai ser um pouco mais difícil na questão de flutuação, tá? Mas em contrapartida, né, o sedentário, para ele conseguir desenvolver a natação, ele vai precisar de uma resistência aquática, resistência física já desenvolvida ali, depois de um certo tempo, para conseguir ter uma boa desenvolvimento na água, né? Já a pessoa ativa tem já uma coordenação melhor, uma capacidade física um pouco melhor, talvez aprenda um pouco mais rápido aí também. Sobre o princípio básico do meio aquático, nós vamos falar sobre a pressão hidrostática, a lei de Pascal, né? A pressão de um líquido aumenta com a profundidade. A pressão do líquido ele aumenta com a profundidade. Perceba que quando você entra na piscina, igual tá a figura aí, você fica com a água na linha do ombro, né, no processo chifoide ali, entre o processo chifoide e linha do ombro, a gente percebe que a água exerce uma pressão de todos os lados no nosso corpo, né? Inclusive uma força de baixo para cima, tá? Toda essa pressão acaba comprimindo um pouco a gente ali no meio aquático. Por isso, quando a gente vai começar uma aula de natação, passa um pouquinho, já dá aquela vontade de ir no banheiro fazer xixi, não é verdade? Por causa da pressão hidrostática, ela aperta a bexiga e aí causa essa vontade de ir para o banheiro, né? Por isso que nas aulas de criança a gente pede para fazer um xixizinho antes, para depois começar a aula, né? Adulto também, o adulto está ali fazendo aula, depois tem que sair para ir no banheiro. Então, tudo isso é culpa da pressão hidrostática, tá bom? Agora eu trago para vocês a lei de Arquimedes, que é sobre a flutuação, né? Qualquer corpo mergulhado em um fluido recebe parte desta força vertical de baixo para cima, de intensidade igual.
né? Então, a força de flutuação, ela está ligada com o princípio com a lei de Pascal, né? O princípio de Arquimedes está ligado com ela, porque tem a força da gravidade agora agindo, né? Mas é legal falar que dentro da água, a nossa gravidade ela é 0,001, né? Então é quase nulo ali. Só que tem a força da gravidade que ele exerce na parte da superfície. Então esses dois fatores, essas duas forças, de cima para baixo, de baixo para cima, acaba ali tendo a possibilidade da flutuação. E aí entra o ponto de equilíbrio, né? Para algumas pessoas pode ser um umbigo, para outras um pouquinho mais em cima ou um pouquinho mais embaixo. Tudo isso depende da proporção músculo-gordura que está distribuído no corpo do indivíduo. Então é difícil na natação a gente ter uma fórmula que serve para todo mundo, né? Desde o treinamento, mas desde as primeiras aulas, tudo depende do desenvolvimento da pessoa, do biotipo da pessoa, da capacidade aquática natural da pessoa, né? Tudo isso aí são pontos importantes para a gente estar trabalhando a variável. Então, dito esses três princípios básicos do meio aquático, é legal a gente entender o seguinte, que as respostas motoras na água não se relacionam com movimentos de terra, tá bom? Isso quem traz para vocês, quem estou trazendo para vocês aqui é uma citação do Mano, né? Ele que desenvolveu a multinatação aí durante muito tempo e ajudou demais muitos nadadores. O que que acontece? O movimento da água, ela é diferente fora. Então, se você é um atleta da musculação, você é um atleta da corrida, da bike, vai para cair para a água, é um mundo totalmente diferente, porque muda a posição do corpo, a pressão da água, o ponto de equilíbrio, a gravidade. Tudo isso faz com que a gente gere novos movimentos, novos conceitos aí de adaptações. Isso aí, a grosso modo, a gente chama de adaptação ao meio aquático, tá? Desde as primeiras aulas, seja de criança, seja de adulto, as pessoas passam por isso, né? E para vocês terem ideia, até no treinamento hoje em dia, a gente usa adaptação ao meio aquático, né? Para vocês terem uma ideia, para aquele que é nadador, que nada de segunda a sábado, quando ele perde um dia de treino, equivale a uma semana de treino perdido a nível de sensibilidade e ajuste técnico, né? Não, é lógico que as capacidades físicas não perdem com tanta velocidade dessa forma, mas o jeito de nadar, sentir a água, perde muito rápido. Por isso que eu falo pro pessoal que natação é um esporte cruel, é um esporte muito cruel, porque se desenvolve, precisa treinar muito para desenvolver pouco, e um pouquinho que para, perde tudo, né? A gente precisa entender que a natação, ela está em um outro conceito de dimensão, um outro conceito de entendimento. É importante ter essas três as leis básicas aí do meio aquático bem estabelecidas quando vocês forem treinar, quando vocês forem fazer suas aulas, quando vocês forem se adaptar, né? É comum as pessoas acharem que são descoordenadas para nadar, não é verdade? Todo mundo começa a fazer natação e fala: Nossa Senhora, eu não levo jeito para nadar. Mas não é verdade, não é que não leva jeito, é que o corpo precisa se adaptar à nova posição, né? Nós somos seres bípedes. Andar e correr faz parte do ser humano, não nadar, né? Embora tenha umas teorias que eu vou mostrar mais para o final aí sobre o homem ter saído da água, né? Ou essa relação do homem à água, tá bom? Mas é importante a gente entender aqui também uma outra passagem do humano, que o movimento é ciência quântica. Cada gesto é uma nova experiência sensorial, né? Cada gesto é uma nova experiência. Então, sentir a posição do corpo, sentir o jeito que você puxa a água, que você se posiciona na água, é extremamente importante para desenvolver sua natação, né? E aqui uma brincadeirinha que se espuma demonstrasse resistência, porque os humanos fazem tanto quanto nadam. Falando agora para vocês um pouco sobre competência aquática, né? Por que essa nossa relação do homem com a água, do homem com o mar, né? A gente tem isso. Nós estamos em volta da água lá quando a gente é bebê, na placenta da mãe. Na verdade, a gente fica 9 meses dentro da água. Então, a gente tem isso já fazendo parte da nossa vida antes mesmo da gente vir aqui para fora,
né? E hoje já foi provado, a ciência já provou de diversas formas os benefícios do praticante de natação, seja ele com problemas respiratórios, né, para fortalecer brônquios, bronquíolos, para melhorar a capacidade pulmonar, capacidade física. Então essas competências já estão relacionadas aí há um certo tempo no nosso cotidiano, né? São elas também as outras competências aquáticas na parte da natação, é uma entrada e saída da água, um controle de respiração, um equilíbrio estático dinâmico, né? Uma orientação aquática, orientação subaquática, né? Aí entram as propulsões aquáticas, trabalho de perna, trabalho de braço, o ajuste da técnica, né? E aí começa a entrar na eficiência da qualidade da natação. Jack Mayer, que foi um dos ícones dos mergulhos em apneia, ele dizia o seguinte: há um golfinho adormecido em cada um de nós. E aí eu trago para vocês, para a gente fechar esse momento aqui bacana, uma reflexão de qual que é a origem do ser humano, né? Tem duas hipóteses aqui que eu dei uma pesquisada que é super legal, a hipótese de savana e a hipótese do macaco aquático. Os dois, com maior ou menor ênfase sobre o homem e a água, eles defendem a mesma ideia. O ambiente aquático faz parte da evolução do homem, faz parte da evolução humana, né? Talvez seja isso que a gente se atrai tanto para a água, não é só pelo calor, né? Esse sentimento que a gente tem. Afinal de contas, 70% do nosso corpo é em volta de água, não é verdade? E para vocês terem uma ideia de como isso é tão adaptável para a gente, eu vou passar um videozinho dos Bajaus. Bajau é uma tribo que vive lá na Indonésia. Lá eles vivem da caça e da pesca, né? E até hoje eles passam muito tempo dentro da água. Para vocês terem ideia, as crianças de Bajau, elas ficam já de 4 a 6 minutos, se eu não me engano, já em apneia. Os adultos chegam até 12 minutos em apneia. Então a capacidade pulmonar deles é absurdamente desenvolvida, né, pela prática de gerações e gerações. Foi uma estudiosa que eu não recordo o nome, ela chegou a fazer uma pesquisa com os bajaus e ela relacionou a fisiologia deles do baço maior que nós que não vivemos tão perto da água quanto eles, né? E ela usou essa comparação com as baleias. As baleias também tinham um baço mais desenvolvido do que outros animais aquáticos, pela capacidade de apneia e talvez seja isso a relação que ela trouxe sobre essa habilidade desenvolvida do ser humano, né? Então, vou passar esse videozinho para vocês aqui e vamos encerrar nossa aula de hoje.
É isso, galera. Espero que vocês tenham gostado dessa pequena introdução sobre os princípios básicos do meio aquático. Até a próxima. Valeu!